Aí agora nós vamos gravar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 23 de Lucas, no versículo 22, diz assim: Pela terceira vez Pilato ainda intervenceu, mas que mal te fiz, e ele então não achai nele nada que merecesse a morte. E irá, portanto, castigo-lo, e depois o soltarei. Ele ia mandar bater nele e depois soltará para agradar o povo. Mas eles não quiseram. Eles queriam que matasse. O povo era assim. O povo não queria aceitar nosso Deus no meio deles. E aí, no capítulo 22, versículo 20, capítulo 23, versículo 23 também fala assim: Mas eles estavam reclamando em alta voz que fosse crucificado, e os seus clamores recluíram, quer dizer, queriam bater nele, né? E Pilatos, no versículo 24, Pilatos diz assim: Pronunciei então e soltarei, que lhe satisfarei o desejo. Ele vai perguntar para eles o qual que eles querem que ele solte. E no versículo 25 fala assim: E soltou-lhe aquele que eles reclamavam que havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio e da revolta entre Jesus e a vontade deles. Eles estavam revoltados contra Jesus e quiseram falaram para ele soltar Pilatos, que era um assassino, era um bandido, tinha um exército dele, desses povos que andavam matando os outros. Então, no capítulo 23, no versículo 26, continua Lucas escrevendo Nosso Senhor Jesus Cristo lá no cárcere. E no capítulo 20, no versículo 26 diz assim: Enquanto o conduziam detivamente um certo Simão de Síris, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que o carregasse atrás de Jesus. Quer dizer, Jesus não estava aguentando mais, porque já a noite inteira foram judiando dele, depois ali até 9 horas, e fizeram uma barbaridade com ele, bastante soitada nele, bateram nele. Ele era forte, mas ele era humano, né? Então eles pediram para esse Simão, um sírio, para poder lhe ajudar a levar, né? Levar a cruz. E no versículo 27 diz assim: Seguiu uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e lamentavam. Eles gritavam, lamentavam de saber o que eles estavam fazendo com o Senhor, né? Aquele povo que acreditou nele, né? Eles choravam, gritavam, sapateavam, não queria que acontecesse isso, mas aquele povo era muito ruim. Era policial, né? Era policial, ele era diferente, são muito, porque eles crucificavam os outros e falavam para eles: assim, não se mete com nós não, que o fim de vocês é isso aqui. É o que eles faziam. E no versículo 28, no versículo 20,
23, no capítulo 28, fala assim: voltando-se para eles, Jesus disse, Jesus falou, né? Olhou para a cidade e disse: filho de Jerusalém, não chorais sobre mim. E as mulheres começaram a chorar na frente dele, né? Não chorais sobre mim, mas chorai sobre vós e mesmas sobre vossos filhos. Chorai sobre eles, né? Porque eles precisam. Ele falou por ele, não precisava chorar, né? E no capítulo 23, o versículo 29, diz assim: porque viram dias em que se diria feliz os estéreos em veste que não geram, aos peitos que não amamentam. Feliz aqueles que não nascem, né? Jesus vai dizer que dali para frente ia ter problema muito sério, igual tem até hoje naquela região, né, que ele andou, né? Só guerra, só desafio, só morto, só gente morrendo, sem precisão. E o povo é tudo, eles querem ir para o outro lado ainda, não aceitou nosso Senhor Jesus Cristo. Então no capítulo 30, no versículo 30, diz assim: então dirão aos montes, cai sobre nós, e os alteiros cobris nós. Se Deus quisesse, cair os montes sobre eles. E no versículo 31 diz assim: porque se eles fizessem isso ao lenho verde que encontrará ao seco. Ele está falando que ele é um lenho verde, né? E eles estão cortando o lenho verde. E no capítulo 30, no capítulo 23, no versículo 32, fala assim: e eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. E é junto com ele os 2 ladrões, né? E aí indo junto para poder ser crucificado também. E chegando que foram, no capítulo 33 fala assim: chegando que no lugar chamado Calvário, ali crucificaram com também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. Jesus ficou no meio, né? E no capítulo 34, no versículo 34 diz assim: e Jesus dizia: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E eles deveriam aos seus vestes e sorteavam. Pegaram o seu veste dele e foram sortear o veste dele, que é a túnica dele, né? E no capítulo 35, no capítulo 33, no versículo 35, fala assim: e a multidão conservava-se sobretudo aos princípios das sacerdotes e escarnecer de Jesus, dizendo assim: salva-te, ou salvou os outros e salva a si mesmo próprio. Você é o Cristo, o escolhido de Deus. Ele não sabia que era. E no capítulo 30, no versículo 36, faz assim: do mesmo modo, zombaram dele e soltaram, aproximaram-se dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam, coloca na boca dele, pois é crucificar nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa parte aí é muito triste a gente até ler isso, porque é um problema sério, né? Jesus Cristo ama todos vocês, Jesus Cristo gosta muito de todos nós. Amém.